Olá pessoal, como vocês estão? Olha a lindeza que eu vim mostrar para vocês no vídeo de hoje. Essa é uma begônia, conhecida aí popularmente como begônia asa de anjo, e ela é uma das begônias maculatas. Meu nome é Mariana e esse é o canal Meu Jardim e Mais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa begônia é um pouco diferente da begônia maculata que a gente tem mais costume de ver por aí. Essa tem as folhas mais desenhadas, toda bordadinha, e a begônia maculata tem a folha mais arredondada. Mas ela também é uma begônia maculata. Pelo menos foi o que eu encontrei de informação sobre ela, porque não tem muita informação dessa begônia aqui especificamente na internet. Então eu prefiro chamar ela simplesmente de begônia asa de anjo. Ela é uma planta muito bonita, muito decorativa, ela tem as folhinhas pintadinhas e desenhadinhas que são um charme. Olha aqui para vocês verem. E o formato da folha lembra muito a asa do anjo, né? Então por isso o nome popular. Ela floresce nessa época do ano, que é a primavera, e essa minha é a que dá as flores rosa claro com branco, mas tem ela também num tom de rosa mais escuro. A minha, inclusive, está desenvolvendo vários cachinhos de flores. Falando um pouquinho sobre o cultivo dela, eu acho ela uma planta de cultivo bem simples, ela não é muito exigente. Eu cultivo a minha aqui plantada diretamente no solo e ela cresceu bastante. Ela está aqui com mais de 1 metro de comprimento. Deixa eu ver se eu afasto aqui um pouquinho para vocês verem o tamanho que ela tá. Então ela está plantada aqui no chão do quintal e está com esse desenvolvimento. Mas acho que ela pode ser cultivada também em vasos. O local ideal para cultivar ela é um local onde ela receba bastante luminosidade, mas ela não tolera aquele sol muito quente do meio-dia. Essa minha mesmo, quando o sol bate muito forte nela, ela costuma queimar as folhas. Então o ambiente ideal para ela é um ambiente de meia sombra, pegando o solzinho da manhã ou o solzinho da tarde. Ela pode ser cultivada tanto plantada diretamente no solo, igual a minha está plantada aqui, e também pode ser cultivada plantada em vasos. O que vai mudar é a diferença no tamanho. O vaso vai limitar um pouquinho o crescimento dela. Já no solo, ela tem todo o espaço para crescer e se desenvolver. Por isso a minha tá essa planta tão grande. Em relação ao substrato para cultivar ela no vaso, ela gosta de um substrato rico em matéria orgânica e terra bem adubada. Então pode-se utilizar aí um mix de terra vegetal com um pouquinho de areia para fazer a drenagem desse substrato e também bastante matéria orgânica e o humus de minhoca para fazer essa adubação desse solo onde ela vai ser plantada. Se for cultivar ela no vaso, escolha um vaso aí de médio a bem grande, porque ela é uma planta que vai desenvolver bastante raízes, então para ela se desenvolver bem, ela precisa de um vaso um pouco maior. Olha como tá lindo esse cacho de flores que ela tá aqui. O problema é que pesa um pouquinho e ela acaba tombando. Aí fica difícil da gente ver a floração dela, fica um pouquinho escondida entre as folhas. Em relação à rega, ela é uma planta que vem de ambientes tropicais, então ela gosta de bastante umidade. Então ela vai gostar aí de um pouquinho mais de rega, mas é sempre aquela regra, né, gente? Ela gosta de umidade, mas não gosta de ficar com o solo encharcado. Então é importante que a gente observe sempre o substrato e ver se ele já secou. Se ele já estiver mais seco, a gente realiza a rega novamente. A dica é colocar o dedo no substrato e ver como ele está. Sobre a adubação, ela é uma planta que não é muito exigente quanto à adubação. Pelo menos a minha, que está plantada aqui no chão, não tem muito essa exigência. Eu coloco na minha mais ou menos a cada 6 meses aí um pouquinho de esterco de gado perto do pé dela, perto do local onde ela está plantada. Agora, se ela estiver plantada no vaso, ela vai precisar de um pouquinho mais de adubação e um pouquinho mais de cuidado. Então,
eu indico aí colocar nela aí uma adubação orgânica, que pode ser o bocache ou a farinha de osso, o humus de minhoca ou até mesmo o esterco de gado, mais ou menos aí a cada 3 meses. Se você preferir, você pode utilizar uma adubação química, que aí é o NPK, que pode ser o 10-10-10, que é um adubo equilibrado, ideal para as plantas ornamentais. Lembrando sempre de seguir todas as orientações do fabricante em relação à dosagem e ao espaçamento entre uma aplicação e outra. Outra dica muito importante é fazer essa adubação no período em que não tiver sol. Faça aí a adubação no período da tarde, depois que o sol já tiver ido embora, para não causar queimaduras nas folhas dela. Ela tem folhas finas, folhas sensíveis, então as folhas queimam com bastante facilidade. Para fazer mudas dela é muito simples, ela pega por estaqui de caule, que é quando a gente pega um galho dela e planta em um vasinho com substrato e deixa na sombra para ela enraizar. Ela enraiza com bastante facilidade. A dica mesmo é deixar esse vaso com a mudinha nova na sombra, porque aí vai facilitar esse enraizamento. Aí mais ou menos 1 mês depois ela já vai estar enraizada. Aí é só esperar ela emitir novas brotações e replantar ela em um vaso definitivo ou então diretamente no solo. Para ela florescer, a dica é colocar ela em um local onde ela vai pegar aí bastante luminosidade, porque toda planta que floresce precisa de luz para florescer. Então não adianta nada a gente deixar ela dentro de casa em um ambiente de sombra e querer que ela floresça. Isso não vai acontecer. Agora, se ela estiver em um ambiente adequado, nessa época do ano, que é a primavera, ela vai florescer. Agora, pessoal, deixa eu mostrar para vocês uma outra begônia que eu tenho aqui em casa, que é essa daqui. Ela também cresce bastante. A minha ainda não tá grande, mas ela pode atingir aí até 1 metro ou mais de comprimento. Ela vai ficar do tamanho que tá a begônia asa de anjo. Ela dá essa florzinha rosa e tem as folhinhas mais arredondadas, igual a begônia maculata comum que a gente conhece, só que essa daqui não tem as pintinhas. Eu não sei o nome dela, se vocês souberem, deixa aí nos comentários para mim. Ela é muito bonita também e os cuidados com ela são basicamente os mesmos cuidados que eu tenho com a begônia asa de anjo. Na casa da minha avó tem um pé dela que tá bem grande. Eu até postei os shorts aí no canal mostrando a floração dele. A minha avó cultiva o dela no jardim. Ele pega aí sol, pega chuva. Ele não fica com um vegetal tão bonito, mas dá flor praticamente o ano todo. A minha aqui vai pegar sol em um período do dia, mas não vai pegar sol o dia todo. Vamos ver como ela vai ficar, né? Eu não acho que elas ficam com vegetal muito bonito quando elas pegam muito sol, porque, como eu disse para vocês, o sol queima muito as folhas dela. Aí fica com aquele aspecto amarelado, mais feio. Não fica esse verde viçoso igual tal da minha aqui. Uma outra coisa que contribuiu muito para ela ficar bonita foram as chuvas. Então ela é uma planta que gosta bastante de chuva também. Mas, pessoal, então é isso. Eu queria mesmo era mostrar para vocês a floração da minha begônia e falar um pouquinho sobre o cultivo dela. Se eu tiver falado o nome dela errado, vocês me corrijam aí nos comentários, porque é uma planta que eu encontrei muito poucas informações sobre ela. Então é isso, pessoal. Se você está aqui assistindo esse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, clica nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo do vídeo e se inscreva no canal, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo falando sobre as minhas plantas ornamentais. Na segunda-feira tem vídeo falando sobre as suculentas e nas quarta-feiras vídeos falando sobre as orquídeas. Os vídeos vão ao ar sempre às 18 horas e todos esses assuntos estão separados em playlists no canal.
Gratidão a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!